Então, pessoal, vamos lá. Retornando à parte 3 da nossa aula, né? Vamos agora para as regras do preparo intrarradicular, tá? Vamos iniciar com o comprimento. Sobre o comprimento nós já falamos. O comprimento ideal é o 2/3 do comprimento total da raiz desse dente, desse remanescente, né? Nós precisamos respeitar 1/3 apical, né? Normalmente esse 1/3 apical, ele vai girar em torno de 4 a 5 milímetros. Mas lembra, eu tenho dentes que apresentam um comprimento bem maior do que às vezes até as brocas, os instrumentos que a gente tem para desobturar, no caso dos caninos, por exemplo. E aí eu preciso considerar aquele regrinha de suporte periodontal, onde eu vou ter metade do comprimento do meu pino, da porção radicular do meu retentor, entre as paredes ósseas, entre as cristas ósseas, né? Então, eu não posso ter um retentor com um comprimento menor do que os 2/3, eu não devo, né? Porque eu posso colocar em risco a minha raiz, tendo em vista que, lembrando que as cargas, né? As cargas, elas são dissipadas, elas são direcionadas para essa região mais cervical, de terço cervical a médio, né? Então, sempre falando do comprimento, eu não devo ter um comprimento menor, porque eu posso ter fratura, né? Esse comprimento ele tem que estar entre as cristas ósseas. E não posso ter, e posso ter também a soltura, vamos dizer assim, que essa coroa ela solte ao longo do tempo, tá? Por falta de retenção. Em relação à largura, eu não posso alargar esse canal na largura que eu desejo, né? Eu tenho que ter uma relação mínima entre 1/3 das paredes circundantes, né? Respeitar isso. Então, eu não posso ter um pino muito largo, porque eu não vou ganhar em retenção, eu não vou ganhar em biomecânica, ao contrário, eu vou estar fragilizando a minha raiz. E eu não posso ter um canal também sem preparo, porque para aqueles núcleos do tipo metálico fundido, o meu retentor, o metal, ele não consegue sofrer deformação para adentrar nessa raiz. Ele precisa que essa raiz seja preparada, seja alargada, né? Mas alargada dentro daquele princípio biomecânico de 1/3 da parede circundante, tá? Então, não posso, porque eu também vou estar gerando uma certa tensão friccional dentro desse canal, desse remanescente, ao tentar adaptar o núcleo a essa situação de raiz não preparada, tá? O núcleo não, o retentor, ok? Então, aqui são alguns exemplos, né, que a gente pega na clínica diária, vocês veem que isso é realidade, retentores curtos, retentores largos, né, retentores desviados, enfim, tá? Então, quanto à anatomia, lembra que a gente falou que a gente precisa seguir a anatomia do canal, né? Um dos princípios biomecânicos é a anatomia, a forma desse canal. Então, a gente tem canais que são ovalados, que a gente tem dificuldade desse pino se manter estável dentro do canal. Para isso, a gente precisa canais ovais e canais circulares. Nos canais circulares, desculpa, eu falei oval, nos canais circulares, é que a gente muitas vezes tem dificuldade, que esse pino tem um travamento nesse canal, ele fica girando à medida que a gente vai precisando preparar a porção coronária. Então, para isso, a gente precisa confeccionar uma canaleta intraradicular, ou seja, na porção cervical do canal, né, na porção mais coronal do canal, vamos dizer assim, a gente precisa ali com uma broquinha confeccionar um stop, uma parada para esse retentor, certo? Para esse retentor. Então, assentamento, principalmente para os retentores do tipo metálico, precisa se preparar essa raiz para eu ter um assentamento passivo, porque a gente tem que lembrar que os retentores metálicos, eles não se deformam
dentro da raiz. Eles não têm essa maleabilidade, eles são rígidos. Então, eu ficar gerando tensão dentro dessa raiz, tentando adaptar o meu retentor, não é legal para o meu dente, tá? Então, o assentamento precisa ser passivo. A gente vai ver daqui a pouco como nós vamos preparar esses remanescentes radiculares para ter esse assentamento passivo, certo? Então, como eu falei lá no início da aula, nós temos retentores do tipo metálico fundido, do tipo pré-fabricado, tá? Então, lembra, a gente falou de uma classificação, onde nós temos os metálicos, os não metálicos, dentro dos metálicos os pré-fabricados, os personalizados, os pré-fabricados, tá? Então, vamos começar com os retentores metálicos. Os retentores metálicos, nós podemos classificá-los quanto à técnica de confecção. Então, a técnica de confecção ela pode ser diretamente na boca do paciente ou feita de forma indireta, quando eu preciso usar um laboratório. Como é que eu faço essa indireta? Essa indireta eu faço, modelo o meu canal, né? Coloco um pino dentro do meu canal com uma silicona fluida e faço o arrasto desse pino com um material de moldagem. E de forma direta, que é a forma mais comumente utilizada, é a forma que nós vamos utilizar, é a forma adotada pela faculdade, é quando nós confeccionamos esse retentor diretamente na boca do paciente, tá? Outra forma de classificar também os retentores metálicos. Nós temos retentor de corpo único, retentor bipartido, ou seja, esse retentor ele é feito em duas partes, retentores tripartidos também confeccionados em três partes, tá? Nós vamos nos deter aos retentores de corpo único, que são os retentores que nós vamos utilizar aqui na faculdade, tá? Quais são as vantagens dos retentores metálicos? Pino e núcleo em um bloco único. Então, hoje isso não é vantagem só para o retentor metálico. Quando a gente vai falar de retentor pré-fabricado, tipo pino de fibra de vidro, nós também temos essa possibilidade. Melhor adaptação geométrica às paredes do canal, estabilidade e distribuição de forças. Isso porque a gente modela esse canal para ele ser construído a partir dessa modelagem. Hoje, com os retentores do tipo pino de fibra, nós também, através da personalização, da customização desse pino, nós também conseguimos essa cópia. Excelente retenção superior aos pinos pré-fabricados, quando não existia a possibilidade de fazermos essa reanatomização, né? Pouca remoção de dentina radicular, principalmente em canais elípticos ou cônicos, porque já são canais amplos, já são canais que favorecem, né, a essa necessidade que o retentor metálico tem de sair passivamente de dentro da raiz. Menor risco de perfuração, alta resistência aos esforços sem deformar ou fraturar. Desvantagens. São duas sessões clínicas, porque primeiro eu modelo em resina acrílica, depois ele vai para o laboratório sofrer fundição para se transformar num retentor metálico. Maior custo, porque eu tenho um custo laboratorial. Estéticas em coroas metal free de alta translucidez é comprometida. Modos de fraturas desfavoráveis. Normalmente essas fraturas, quando ocorrem com o retentor do tipo metálico, são fraturas de terço médio ou terço apical. Normalmente envolvido com... normalmente essas fraturas elas estão envolvidas ou com comprimento excessivo ou largura excessiva, ou seja, não respeitou a biomecânica da raiz. Possibilidade de corrosão, nós temos algumas ligas metálicas que sofrem corrosão em boca. Maior remoção de estrutura dental, sim, porque eu preciso, em algumas raízes, na maioria das raízes, eu preciso fazer um preparo dessas raízes para receber o retentor metálico. Alto modo de elasticidade, ou seja, ele se comporta 10 vezes mais
do que a dentina, né? O módulo de elasticidade dele é 10 vezes maior do que o da dentina, tá? Ou seja, ele tem uma capacidade mínima de se deformar e se recuperar dessa deformação. Então, as ligas. Ligas metálicas, nós temos o ouro, tipo 3 e o tipo 4, que é uma liga que tem bastante estabilidade dimensional, né, na fundição, tem um baixo módulo de elasticidade, é biocompatível, não sofre corrosão, indicado para faíscas fragilizadas, mas são bem carinhas. Prata paládio, elas são seminóbeis, têm propriedades semelhantes às ligas áureas e é uma boa alternativa e menor custo em relação às ligas áureas. Nickel-cromo tem um alto módulo de elasticidade, apresenta um certo poder alergênico. Cobre e alumínio, baixo módulo de elasticidade, porém sofre corrosão, fratura e degradação do selamento apical. Tá? Então, se a gente vai selecionar uma liga, nós temos uma liga bastante sugestiva, né? Que seja a prata paládio, certo? Indicações desses retentores metálicos: dentes anteriores, premolares, sem remanescentes que não permitam um abraçamento cervical de pelo menos 2 milímetros. Essa é a indicação. Vocês podem até observar em alguns estudos que vocês têm uma curiosidade de ver, estudos recentes, que hoje nós utilizamos inclusive para dentes anteriores e premolares sem remanescente, o retentor do tipo pré-fabricado PIN de fibra. Porém, aqui para a faculdade, né, numa resolução institucional, nós seguimos as indicações ainda pautadas na literatura, no livro texto, ok? Dentes com pouca estrutura coronal e em pacientes com parafunção, casos de núcleos múltiplos, onde se teria maior facilidade de adequar o paralelismo coronário, né? Aqui estão alguns casos nessas indicações. Contraindicação: em pacientes com alta exigência estética que receberão coroas metal free, principalmente aqueles que serão reabilitados com coroas metal free do tipo EMEX, do tipo de silicato de lítio, tá? Canais excessivamente amplos, com paredes dentinares delgadas, tá? E daqui a pouco a gente volta, né, nessa